tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diário Nosso de Cada Dia. Qual? Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Mai linda! Um beijo! Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de 15 segundinhos a gente começa. Boa tarde, Gila. Também te amo. Manu, boa tarde, seja bem-vinda. Márcio, seja bem-vindo. Vamos começar mais um tiro, porrada e bomba? Vamos nessa? Isso vale pra qualquer pessoa. A força que tem uma paixão. Só um segundinho. Não dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Gente, um segundinho. Eu acho que meu Wi-Fi saiu aqui do Wi-Fi principal, senão pode influenciar aqui na nossa conexão. Vamos nos permitir. Pronto. Tudo ok, agora foi. Boa tarde, mais uma vez. Obrigada pela presença de todos vocês. Vamos direto ao assunto, vamos para mais um tiro, porrada e bomba. A gente está no meio da semana ainda, não podemos ficar de enrolação, né? Muitas águas ainda vão rolar aí essa semana. E hoje a gente vai falar sobre paixões e... a gente vai falar sobre paixões e racionalidade. Me confundi aqui no que eu ia falar. Gente, paixão impulsiona, né? E a razão, ela nos dá a direção. Por que eu trouxe esse tema hoje? Tô até meio perdida, porque eu tô sem roteiro, tô sem nada. Como eu sempre falo, se algo acontece no meu dia que tem a ver com o que a gente tá trabalhando aqui, eu interrompo a programação e eu trago aqui com esse tema, né? E hoje mais cedo eu tava conversando muito sobre isso com uma amiga minha. A gente se ligou e tal pra falar... sobre umas questões que estavam acontecendo na vida dela, e isso foi vindo muito claro para mim. Isso era uma temática que eu queria trazer aqui no nosso programa, só que eu ainda não tinha elaborado, né, assim, de que maneira que eu ia encaixar esse assunto. Nem eu tinha elaborado dentro de mim, né, também com tanta clareza. E aí, vendo, vamos dizer assim, o drama pessoal que ela tá passando na vida dela, eu comecei a observar o seguinte... que por muito tempo eu acho que não só eu, acho que todo mundo, né? Por muito tempo eu tive um entendimento muito distorcido sobre o que é a emoção e o que é a razão. Porque, pra pensar, vamos olhar aí a polaridade básica, né? Do nosso mundo que sempre teve. Geralmente as pessoas ou elas se denominam que elas são racionais ou elas se denominam que elas são emocionais. Então... caindo nesse conto do vigário, né? A vida inteira eu fui uma pessoa que eu me denominei emocional. Ou seja, aquela primeira impressão eu falei, não, eu sou uma pessoa muito emocional. Então, na minha ideia, o que eu não era? Racional. É como se fosse assim, Ludmila, razão você não tem. Razão zero. E eu acho que todo mundo, por isso que eu trouxe esse tema hoje, pra gente começar a observar isso, porque eu acho que no fundo, todo mundo tem um pouco essa tendência, que é o que a gente sempre fala, a mente tem a tendência de se apegar a um dos dois lados de uma ideia. Ou ela vai dizer que é A, ou ela vai dizer que é B. Lembra o exemplo que a gente deu um dia desse? Ou a pessoa vai dizer, na minha época, que era chicleteira, ou ela era do asa. Então, a gente já tem naturalmente essa tendência de sempre ir para um dos dois polos. Então, para pensar aí na vida de vocês, se vocês se consideram uma pessoa mais emocional ou se você considera mais racional. Geralmente, a pessoa que vai falar que é mais emocional, ela vai se definir como uma pessoa mais dramática, mais sofrida, né? Mais Maria do bairro, mais intensa, mais cheia de paixões. E paixão, na forma que a gente fala aqui, gente, é o conceito de paixão para a filosofia. Paixão para a filosofia é os nossos sentimentos e as nossas emoções, tá?
Então, quando a gente se define como emocional, de repente vai vir essa ideia. E quando a pessoa se define como racional? Geralmente a gente vai imaginar o quê? Qual a ideia? Daquela pessoa mais fria, mais calculista, zero sentimento, zero emoção, aquela pessoa, né, quase frígida, sei lá, aquela pessoa secona, né? A gente tem essa ideia do racional. E geralmente, o que eu comecei a observar? Quem fala que Maria do Bairro, gente. Nossa, eu assisti Maria do Bairro, assim, todas eu acho que o SBT, ela reprisou Maria do Bairro, tipo, 27 vezes. As 27 vezes eu assisti, Manu também assistia. Então, tudo pra mim, quando é aquela coisa muito sofrida, me lembra Maria do Bairro, né? Porque Maria do Bairro passava a novela inteira sofrendo. Deus me livre, era uma choradeira por causa do Luiz Fernando. Mas então, Maria era totalmente emocional, gente. Bem lembrado. Maria era uma pessoa totalmente emocional, desprovida de razão, né? Olha só como a própria novela, a própria mídia, ela incute o nosso modus operandi de pensar. Ela incute, ela molda todo o nosso paradigma e às vezes a gente acha que são coisas bobas. Mas até na novela é passado pra gente dessa maneira. As pessoas como muito extremos. Ou eu sou X ou eu sou Y. Então eu comecei a observar muito isso, que eu era uma pessoa que me denominava uma pessoa emocional. Então na minha ideia eu não tinha razão. Olha que maluco, eu não tinha razão. Tipo, isso nunca existiu na minha vida. Com o passar do tempo, quando entrei no processo de autoconhecimento, aí mergulhei no desenvolvimento pessoal, aí depois mergulhei na espiritualidade. E o que eu percebi? Durante algum tempo, eu fiquei mergulhada nessa questão da espiritualidade e foi um viés de confirmação para mim. É como se tudo que eu vivi lá, de alguma maneira, reforçou que eu era uma pessoa emocional. Então, ou seja, eu comecei a operar ainda mais emocionalmente. É como se fosse assim, eu comecei a ficar muito do pensamento positivo, vai dar tudo certo. Tudo que eu venho destruindo aqui com vocês, eu passei, por isso que eu sempre falo, aqui não é conteúdo, aqui é a minha vida. Eu passei por essa, vamos dizer assim, essa construção errada e passei pela desconstrução, então sempre desconstruindo. Então, por algum tempo, eu fiquei ainda mais emocional, que eu pensei assim, poxa, se a mente cria tudo, a mente cria o pensamento positivo, vai dar tudo certo, eu fiquei mais emocional ainda. E o que eu fui percebendo? A gente às vezes fala que tá numa Matrix, se a gente não observar, a gente sai de uma Matrix e cai em outra. Por isso que eu falo, gente, autoobservação é a chave, é 24 horas por dia. Pode me chamar de chata, sou chata sim, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes. Autoobservação. E aí, foi passando o tempo, né, eu fui vendo que ser emocional demais e ainda me empolgar para ser mais emocional não tava me fazendo bem. Eu comecei a estar muito no fantástico mundo de Bob, que é outra coisa que eu sempre falo aqui, e comecei a ser uma praticante do pensamento mágico. O que é a pessoa do pensamento mágico? Ela acha que tudo ela cria com a mente, né? A co-criadora da realidade. Ela pensou, ela criou. Então, por um tempo eu caí nesse conto. Quando eu comecei a me apaixonar pela filosofia, que eu falo assim, a filosofia é o que vai mudar o mundo. Quando eu comecei a estudar a filosofia e me apaixonar pela filosofia, eu fui começando primeiro a entender que a razão é uma capacidade nossa que todo mundo tem. Não tem essa de eu sou racional e eu sou emocional. Na verdade, a gente tem tudo. A gente tem o racional e a gente tem o emocional. Geralmente, quem se denomina uma das duas coisas desconhece a outra. Então, por exemplo, quem fala que é muito racional, a pessoa acha que não é emocional. Só que não tem como, gente, uma pessoa ser desprovida de emoção, não tem como uma pessoa ser desprovida de sentimento. Geralmente, quem se denomina como racional, na verdade, ele está oculto de si mesmo. Ele tá, vamos dizer assim, igual eu falo, fazendo a egípcia, tá se fazendo a louca para tudo que existe dentro dele. Porque dentro dele existe emoção e existe sentimento. Enquanto a gente não entende que nós somos providos de sentimentos e emoções também, a gente fica aqui só no racional, ignorando isso tudo aqui e desconhecendo que tudo isso aqui cria o que está aqui fora. Ao contrário, o emocional, o que é? A pessoa que já se diz emocional, ela não se vê na capacidade das decisões racionais. E quando eu comecei a me apaixonar, a estudar filosofia, o que eu fui percebendo? Gente, todos nós temos a capacidade emocional e racional. Todo mundo. Todo mundo, na verdade, elas são um complemento, elas andam juntas. Quando a gente não é os dois, a gente está em disfunção.
Por isso que, ó, acho que o Márcio já até falou aqui, ó. Tá vendo? Ó, já até decorou. Por isso o autoconhecimento é tão importante para nos libertarmos, libertar a mente e deixar ser influenciado. Exatamente. E por que o autoconhecimento é importante nesse sentido? Enquanto eu vejo comigo, enquanto eu não praticasse, não entendesse quem eu era, entender das minhas emoções, não só quem eu era, falando agora da minha parte humana, né? Entender um pouco como funciona o meu emocional, meu mental, meu racional, eu ia continuar afirmando que eu era uma pessoa emocional e ia descartar o meu racional. Sendo que essas duas ferramentas, elas andam juntas. Porque o que adianta a gente ter uma paixão, um sentimento, uma força interior, aquela, vamos dizer, aquela vontade, aquele desejo ardente de realizar as coisas, se a gente não trabalhar com a capacidade da racionalidade, né? Então hoje é engraçado, eu até me considero até mais racional, porque hoje eu entendi o que é racional. A gente acha que o racional é ser frio, a gente acha que o racional... A gente tem uma ideia muito rasa das coisas, é isso que às vezes eu fico assim, em pânico. Pra gente desconstruir isso o mais rápido possível. O racional não é aquela pessoa que ignora os sentimentos, não é aquela pessoa fria, não é aquela pessoa calculista. Ela faz o uso da racionalidade para o pensamento, para entender, dentre das possibilidades, o que é melhor. A questão da autoobservação 24 horas por dia, ela é feita através do racional. Porque se eu sou só emocional, eu tô reagindo o tempo inteiro às circunstâncias externas baseado aqui, ó, na minha sacolinha. Lembra que a gente fala? No meu arquivo. Então, o meu arquivo cheio de emoção, ele é projetado. Então, quando a gente não tem essa noção, a gente simplesmente copia e cola. Copia e cola. A gente tá aqui, ó, copio do que eu já tenho, um banco de informação que eu já tenho e colo. É assim que a gente vê a vida. Por isso que a gente fica, às vezes, aquela expressão até que eu uso, a gente fica meio gado. Por quê? A gente é 100% condicionado. E é quando às vezes a gente fala, eu sou totalmente racional. Só que a pessoa não tem ideia de que ela é totalmente movida pelo emocional. Porque o emocional não deixa de existir porque você diz que é racional. Então, o racional não tem nada a ver com a frieza, com não demonstrar, não tem nada a ver com isso. Por isso que o nosso convite aqui no Guerreiro de Si, eu sempre falo, externamente, no mundo externo, a gente ser racional, frio, calculista. Em que sentido? Encarar a vida como ela é. Encarar a realidade como ela é. E a espiritualidade a gente guarda pra dentro, entende? A espiritualidade, o amor, o emocional, os bons sentimentos, a paixão, a vontade, a gente guarda, e isso tá operando aqui dentro, entende? Coração de carne, lembra? Não é o racional não é o coração de pedra, porque quem é racional às vezes fala, sou racional e tal, sou coração de pedra, sou durão, mas a pessoa, na verdade, que se denomina racional dessa maneira, ela desconhece a parte interna dela, o mundo interno dela, entende? Então vamos lá para eu tentar trazer mais clareza. Geralmente, como que a gente vê o mundo? As pessoas, elas são movidas pelo emocional, mesmo que elas digam que elas são racionais, elas são movidas pelo emocional, porque o emocional conduz a nossa vida. Então elas são movidas, elas enxergam tudo a partir das suas crenças, das suas emoções, das suas vivências, das suas memórias, e por dentro são tipo aquele cãozinho abandonado, né? Coração desconfiado, coração duro, coração de pedra, mas aqui fora é Maria do Bairro, entende? Tem um jeito Maria do Bairro de ser externamente, dramático, egoísta, egóico, me fez isso, me fez aquilo. Internamente, o cãozinho abandonado, né? Durão. Aqui, o processo que a gente busca é o inverso. Olha só, imagina a gente começar a mudar. Gente, é muito profundo, assim, eu não sei se às vezes você consegue entender, mas é muito profundo. É mudar o modus operandi interno e externo. É tirar o coraçãozão de pedra, né? Aquele coração já rechaçado, cheio de dor, cheio de amargura, cheio de desconfiança, cheio de eu não confio. É trocar o coração por um coração humano, que é aí onde entra a nossa busca pela espiritualidade, que é o quê? Uma conexão com algo maior. A gente saber que a gente está conectado com algo maior. É a busca pela vida regida por princípios, valores, virtudes. Tudo isso vai tornando a gente humano. O espírito de serviço começa a aparecer, né? E externamente, a gente tem uma racionalidade. A gente tem uma certa frieza.
a gente não se deixa envolver pelas emoções. Porque as emoções, lembra que eu falei? A emoção, ela é automática. Não adianta a gente falar, nossa, eu controlo minhas emoções. Né? A emoção, ela brota em menos de meio segundo. Ela é um processo fisiológico. Agora, a racionalidade, ela vai entrar no segundo momento. Aí sim, é a gente que toma a rédea do dragão, entende? O primeiro processo sempre vai ser automático. A paixão, a emoção, o sentimento vem. Por que a gente precisa da racionalidade e treinar a nossa racionalidade? Porque nesse segundo momento do uso da racionalidade, de sabedoria com a racionalidade, é que a gente vai fazer boas escolhas. É que a gente não vai sofrer. É que a gente vai sempre trazer um poder de escolha do tipo, isso eu posso mudar? Então eu escolho, eu faço. Eu não posso mudar? Então eu deixo pra lá. Quando a gente não tem essa consciência, a gente só é movido pelas paixões. Movido e a gente sofre. Né? A gente acha que o mundo tá contra a gente. Então, na verdade, aqui a ideia nossa é essa: amolecer o coração, trabalhar internamente o amor. Amor incondicional, não é esse amor que a gente conhece, né? Que não tem nada a ver com amor incondicional. O amor incondicional, e aqui fora uma certa frieza. Porque com essa certa frieza, essa certa racionalidade, a gente faz escolhas não baseadas na emoção, no fogo, na paixão, entende? Internamente a paixão serve e ela é super necessária, mas externamente é a razão, entende? A gente sempre tá operando em dois mundos. Vê se vocês conseguiram captar. A gente tá sempre falando do mundo interno, lembra? O mundo interno, a autoobservação, a vida interior, o que acontece aqui dentro, você sendo um guerreiro de si mesmo, o herói da sua vida, o seu próprio mestre. Mas essa maestria, ela também envolve eu usar toda essa magia que eu tô proporcionando a mim mesma aqui dentro e externalizar em forma de sabedoria. E para eu externalizar em forma de sabedoria, eu preciso do uso da racionalidade. Então, gente, isso só mostra que nós precisamos de equilíbrio. Nada, então depois de hoje, começa a pensar. Eu sempre falo, eu não te convido a concordar com nada do que eu tô falando. Mas se você sair questionando e sair pensando, pronto, já cumpri o meu trabalho. Porque o nosso trabalho é esse, é provocar o questionamento, provocar o incômodo, é provocar aquela fumacinha saindo, você pensando, nossa, como assim? Nunca tinha pensado. Quantas vezes? Eu nunca tinha... Há 2 anos atrás eu nem sabia a diferença de razão, emoção. Pra mim era tudo a mesma coisa, eu falava que eu era emocional, nem sabia o que era emocional, nem sabia o que era ser racional. Então sai com essa pulga atrás da orelha hoje. Entendendo que nós temos 2 modos operandi. Nada de falar que você é só emocional e nada de falar que você é só racional. Se você acha que você é só racional, você tá alheio aos seus pensamentos e sentimentos. Então, isso não é um ser humano completo. Se você é só emocional, se você é só Maria do Bairro, você não está usando a racionalidade para a vida concreta, para a vida real. Porque aqui, quando a gente opera aqui fora, é vida real. A base de operar aqui fora com sabedoria é é a vida interior que a gente está cultivando aqui dentro. Mas aqui fora é vida real. É sair do fantástico mundo de Bob, vida real. Então, que saiam vocês aqui hoje com essa pulguinha atrás da orelha, tá bom? Pra gente começar, igual eu sempre falo, gente, enquanto a gente não entende como que a gente funciona internamente, quando a gente tá alheio a quem nós somos, a gente sofre. A gente acha que tudo tá dando errado só com a gente. A gente precisa começar a entender essa engrenagem interna, entende? A gente tem uma máquina super potente, a gente tem uma ferramenta maravilhosa dentro da gente, só que a gente a vida inteira não foi falado pra gente que existia vida aqui dentro, né? A gente só olhava pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Agora é o momento de olhar pra dentro, né? A gente começar a entender os nossos dragões internos, aprender a domar os nossos dragões internos. E quando a gente doma os nossos dragões, acontece, sabe o quê? Eles começam a operar a nosso favor e não contra. Porque hoje a gente vive uma sociedade doente mentalmente, emocionalmente e fisicamente, né? Porque o físico só é uma reação de uma doença que já se começa lá no emocional. A gente vive isso, sabe por quê? Puro desconhecimento de nós mesmos. Puro desconhecimento de como a gente funciona. Vamos dizer assim, a resposta está o tempo todo aqui, embaixo do nosso nariz. Só que a gente não dá o devido valor, né? Então, o trabalho de hoje da gente aqui é esse.
Começa a identificar na sua autoobservação, que eu sempre falo, lembra a autoobservação 24 horas por dia. Começa a observar o seu lado emocional e o seu lado racional. Porque quando você começa a separar e ver que tem dois lados, a mudança já começa. Você vai começar a observar quando você está movido pelas paixões, pela emoção, pelo sentimento, e quando você está sendo movido pela razão, entende? Então, só dessa... A live de hoje é só essa. Começa a observar. Começa a separar. Você tem um racional e você tem um emocional. Se você está usando só um dos dois lados, tá com tilt, tá com defeito. A gente tem que levar isso aí para assistência técnica. E quem é que arruma na assistência técnica? É a gente mesmo, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. A reflexão que eu deixo no ar hoje é essa, tá bom? A paixão impulsiona e a razão, ela direciona. Uma sem a outra não existe. Uma sem a outra a gente fica atrapalhado. Uma sem a outra a gente não é completo, a gente não acha o nosso centro. A gente não constrói a nossa identidade, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã em mais um Tiro, Porrada e Bomba. E eu agradeço demais a todo mundo que participou hoje aqui da live. O Paulo, o Marcos também, Márcio, todo mundo que participou. Se eu esqueci de alguém, Polly, eu agradeço demais. E amanhã a gente volta em mais um Tiro, Porrada e Bomba. Um beijo!